Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Que a paz do Senhor reine sobre os nossos corações. Eu hoje estou com o desafio de compartilhar com você a palavra de Deus. Compartilhar com você algo muito importante, que é sobre o nascimento de Jesus. E meu objetivo não é falar nada novo, eu gosto de falar sempre isso no começo. Eu não quero inventar a roda, então você pode ficar tranquilo, que eu vou falar daquilo que você já ouviu, trazer a lembrança daquilo que o Espírito Santo de Deus já um dia falou no seu coração, ou talvez ele já semeou e está precisando florescer. E eu quero ler com você sobre a história de Jesus, sobre o nascimento de Jesus que está registrado em Lucas capítulo 2, a partir do capítulo 2. Enquanto eu pensava sobre o que compartilhar com os irmãos aqui essa noite, sobre essa oportunidade de estar aqui pregando a palavra de Deus com vocês, eu fiquei refletindo sobre alguns textos, sobre o que o Senhor pode falar aos nossos corações, e assim, de fato refletindo. Foi uma busca de se aproximar do texto, deixar o Espírito Santo de Deus falar o coração. E é isso que eu quero compartilhar com você, o coração. Daquilo de que é o nascimento de Jesus, que é uma coisa que, por incrível que pareça, a gente já ouviu muito. A gente já viu muita peça na igreja ser feita sobre o nascimento de Jesus. É comum. Chegou dezembro, a Copa do Mundo estava impedindo a gente de lembrar um pouco disso, né? Quem estava na esperança aí da iminência de passarmos, mas não foi. Mas chegou dezembro, a gente já sabe, botou as luzinhas, a árvore de Natal que está empoeirada já sai do canto, já toma lugar na sala. A gente começa a lembrar de Jesus. E eu quero vir com esse texto com você e trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Todo mundo achou? Lucas capítulo 2, amém? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este é o primeiro recenseamento. Foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de se alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ele ali, aconteceu completar-se aqueles dias, e ela deu à luz a um filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar em nenhuma hospedaria. Havia naquela cidade, naquela região, pastores que viviam nos templos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do céu desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, calma, não tenham medo, eis que vos trago boa nova de muita alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isso vos servirá por sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada numa manjedoura. E subitamente apareceu, como um anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos a Belém, vamos lá e encontraremos o que o Senhor nos falou. Verso 16: foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito do menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como a eles foram anunciados. Que o Senhor Jesus abençoe a sua palavra, amém? É um texto muito conhecido. E é interessante a cena que está sendo construída aqui. Há uma questão política necessária acontecendo pelo Império de Roma.
O imperador da época, César Augusto, o homem que tinha todo o poder e estava governando aquele império, que dentro de todos os outros era um império proeminente, que estava caminhando muito bem, ele agora vai fazer um recenseamento. O que é isso? As pessoas saíam de suas casas, do lugar onde elas estavam, dos espaços que elas estavam, e começavam a ir cada um para a sua cidade de origem. Eles faziam isso porque era nesse momento que você fazia essa locomoção, saía do seu lugar, ia para a sua cidade natal, eles iam descobrir, porque esse recenseamento, na verdade, era como se fosse quase a ideia do imposto de renda, até fazer o cadastro da sua casa, tudo, falar a sua riqueza, a sua esposa, fazer todo aquele processo de construção, e eles iriam te identificar. Qual o processo de César Augusto fazer isso? Ele quer saber quem é o povo que ele está dominando. Muito simples. Ele está agindo naturalmente com uma política do seu governo, de Roma, está dizendo para ele fazer. Só que no meio desse acontecimento, onde toda a cidade está completamente agitada, porque agora as pessoas... Imagina a loucura que é isso, todo o império está transitando. Pessoas que estão saindo de Nazaré, outras estão saindo da Galileia, outras estão saindo lá de outros espaços e começam a transitar, voltando para as suas cidades. A cidade era um grande movimento. César Augusto faz isso. Dentro desse emaranhado de gente viajando, saindo do seu lugar e voltando para a sua terra, se encontra José e Maria ainda grávida. Como pessoas normais que viviam naquela cidade, eles precisavam cumprir com as suas tarefas corriqueiras, eles tinham que também se recensear. Só que esse homem é o filho de Davi. José é um descendente da linhagem do rei de Israel. Aquele cujo Deus, quando pensou no rei, ele falou que ele era um homem segundo o coração dele. É esse homem, José, da linhagem de Davi, que começa a ir para sua cidade, lá para Belém Efrata, onde a palavra de Deus nos fala no Antigo Testamento. Está José empreendendo, indo para esse lugar, junto com a sua esposa. No meio do caminho tem um imprevisto. O imprevisto é simples, a mulher está grávida, agora ela vai dar à luz a um filho. Só que não tem lugar, não tem espaço. Ele chega na cidade dele, e no meio do trajeto a bolsa estoura, não tem para onde correr. Ele não sabe o que fazer. E é interessante porque o texto vai falar para a gente que não havia espaço na hospedaria. Isso significa que ele procurou. Andaram a cidade. Só que o único lugar da qual José achou espaço para colocar o seu filho, acomodar a sua esposa, foi no estábulo e botar Jesus numa manjedoura. Foi o único lugar que ele encontrou. E aí, quando isso acontece, o Filho de Deus, pense comigo, o Filho de Deus numa manjedoura. Eu fiquei pensando o que é manjedoura. A gente já viu isso, eu sei que você já está ligado nesse retrato. Sei que você já entende o que é. Aquele cestinho, né? Bonitinho, onde você coloca ali, e ela pegou e colocou Jesus. Eu fui pesquisar, porque eu sou meio curioso, e às vezes a gente tem um problema de achar que só porque tu acha que sabe, você sabe alguma coisa. Sabe o que é a manjedoura? É o prato, é a bacia de comida dos animais. Lá, aquele espaço, aquela tabuada que tinha, poderia ser de madeira ou de ferro. Aquele espaço, onde colocava comida, os animais comiam. É naquele lugar que Jesus é colocado. É o berço de Jesus. Maria pega o menino, enfaixa o menino com as faixas, pensa, ela saiu desesperada, talvez ela já estava ciente que ia chegar em algum lugar, então ela se prepara para acolher o menino, deixar ele quentinho, só que não tem lugar para botar a criança. Alguns estudiosos vão dizer para a gente que esses lugares, onde tinha manjedouro, os estábulos, porque os pastores os encontram, eram feitos nos altos das montanhas, na caverna, e era um espaço fedorento. Imagina o lugar onde o animal bebe água, onde ele come, e onde ele faz suas necessidades. Não era luxo. Era um lugar que realmente não era habitável, mas é o único lugar disponível para receber o Filho de Deus. E é nesse ambiente que Maria e José enrolam o menino e colocam ele deitado. E aí você vai falar assim, porque eu me fiz uma pergunta. Beleza, ele acabou de fazer isso, colocou o menino, agora aparecem os anjos para os pastores. O anjo, quando fala com os pastores, ele dá um sinal para identificar onde Jesus estava. Qual é? Vocês vão num lugar, vocês vão encontrar um menino deitado numa manjedoura. Uma coisa completamente incomum, um lugar completamente insalubre, um lugar onde ninguém colocaria seu filho. Esse era o ponto de identificação que os anjos falaram para os pastores que estavam no alto da montanha. E agora são os pastores. Por quê?
Durante todo aquele movimento, aqueles homens trabalham na noite. Eles são vigias de ovelhas. E eles precisavam tomar conta. Segundo tudo que Jesus ensinou, se você lembrar bem das parábolas que Jesus ensinou sobre ovelha, existe um problema. Se o cara tem uma ovelha, ele perde, ele arrumou um trabalhão. Porque ele tem que deixar as 99 para ir atrás de uma. Então ele trabalhava na noite, perdia o sono, e agora ele era obrigado a ficar prestando atenção, porque ele tinha lobos para enfrentar, ele tinha uma série de outras situações à sua volta. Então ele precisava ficar muito atento. É interessante, porque os pastores, eles eram pessoas que, pelos escribas e fariseus, não era um cara que tinha muito status, né? Ele não era alguém bem visto, não, nem bem quisto. Por quê? Se eles trabalhavam na noite, o horário que eles tinham para descansar era pela manhã. Logo, eles trabalhavam muito. Quase nunca eles frequentavam a sinagoga. Quase nunca eles faziam parte do culto. Lembra disso? Eles quase não estavam nesses ambientes de culto. Aí, esses homens no seu trabalho corriqueiro do dia a dia, de repente, aparece um anjo. E o texto é brilhante. Olha, acompanha comigo na sua Bíblia, por favor. No verso 8, olha o que o texto vai dizer para a gente. Verso 8, verso 9, para ser mais exato. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Claro que eles ficaram com grande temor. Era algo que eles não estavam esperando. De repente, Deus não marcou uma agenda, não marcou uma visita. Ele de repente apareceu de supetão, apareceu ali, e a glória dele inundou aquele lugar. Aqueles homens ficaram com muito medo, porque o Senhor não era comum o Senhor aparecer. E esse período é um período muito importante. Por quê? Houve um momento de silêncio. Depois do profeta Malaquias até a vinda de Jesus, houve um espaço de silêncio, de Deus falar com o povo, um espaço de silêncio, onde Deus não se comunicava com mais ninguém. As visões eram raras, as palavras de Deus eram poucas, e não tinha aquele movimento. Só que Deus escolheu aparecer para os pastores. O que eu fico indignado é que Deus escolheu aparecer no alto do monte, para uns pastores que as pessoas não iam muito com a cara deles, mas ele não apareceu no templo. Ele não apareceu para Caifás. Ele não esperou dar sábado, no dia da sinagoga, para aparecer com um anjo ali no meio. Ele apareceu no alto para a montanha, para homens que ninguém queria por perto. E ele aparece. Pense comigo. Se o Senhor Jesus aparecesse para você agora, o que você faria? Qual seria a sua reação? Aqueles homens agem naturalmente, desesperados. E é interessante, porque o anjo identifica o temor que tem no coração daqueles homens. E porque o anjo identifica, o anjo fala: oh, calma, calma, que eu estou aparecendo aqui, não é para trazer um problema. Tenham paz no coração de vocês. Eu vim trazer para vocês e anunciar para vocês a boa notícia, que vai ser não só para vocês, não, vai ser para todo o povo. Algo que vai literalmente mudar a história da vida de vocês. Hoje, na cidade de Belém, nasce aquele que é o filho de Davi, o Cristo, o Senhor. Talvez para a gente isso não faça nenhum sentido. Porque a gente tem uma percepção de Jesus, que ele só é uma pessoa que veio para morrer pelos nossos pecados, e não está errado. Só que um judeu, desde pequenininho, sabe o que ele ouve? Que o Messias ia vir para libertar ele da opressão de Roma. Desde pequeno, sabe o que ele está ouvindo? Que um dia viria aquele que ia trazer a paz, estabelecer o equilíbrio para a sociedade. O shalom de Deus ia acontecer, aonde a fome ia acabar, a miséria iria acabar, a injustiça iria acabar, aonde a guerra entre as pessoas iriam acabar. Simplesmente, você pega o profeta Isaías para ler, ele vai dizer que o cordeiro e o leão habitariam juntos na presença desse cara que é o Messias. É para esses pastores que estão nutrindo no seu coração a esperança, porque o Império Romano está dominando eles querem viver essa paz em Deus. É nesse lugar, nesse ambiente, que o anjo do Senhor aparece, fala para eles não ter medo e fala assim: eu tenho uma boa notícia de liberdade para vocês. Eu tenho uma boa notícia que vai mudar de fato a vida de vocês. Nasceu aqueles que você esperava. Aqueles que você nutriam total esperança, que vocês acreditavam que vai resolver a vida de vocês, então esse mesmo, com quem vocês dormiram enquanto criança, sonhando
que ele viesse, ele veio. Aqueles que vocês nutriram e falaram assim, ele vai acabar com o nosso sofrimento, ele veio. Aquele que você pensou e projetou na sua vida e falou assim, meu pai vai parar de sofrer, minha mãe vai parar de entregar, vai ter que lavar roupa, meu pai vai parar de entregar imposto para Roma, a gente vai começar a viver bem, eles não vão mais nos prender. Esse que vai trazer essa liberdade, ele veio, ele nasceu. O sinal da esperança foi colocado. Agora há louvor, porque depois que isso é dito, o coral celestial aparece. E as palavras dele, louvando a Deus, é maravilhoso, porque eles vão dizer o seguinte, glória a Deus nas alturas, e na terra tem paz, a todos os homens a quem Deus quer bem. É um Deus que não está em guerra, é um Deus que não está em conflito com a raça humana, é um Deus que, pelo contrário, Ele quer estabelecer a sua paz, Ele quer estabelecer reconciliação com o homem. Com o homem, se você lembra bem, abandonou a Deus. Deixou Deus. Não quis o Senhor. Aquele povo, e aí, de Israel, você conhece um pouco do Antigo Testamento, era um povo que constantemente caía e se levantava. Caía e se levantava. Se eu tivesse a oportunidade de ser Deus num povo desse, eu não ia querer. Porque aquele povo não consegue ser fiel. Mas é esse povo, é a nós, que Deus escolheu estabelecer a sua paz. Aqueles homens saem desesperados, com um sinal, vamos achar uma manjedoura e vai ter um menino deitado nela. Vai ter. Eles saem à procura, desesperados, porque eles receberam uma boa notícia do Senhor, agora eles têm a função de achar esse Senhor, aonde ele está. Simplesmente quando eles acham, eles vão ver o menino deitado numa manjedoura, o pai e a mãe, cada um de um lado. E eles começam a relatar para Maria e para José tudo o que eles ouviram do anjo. Quando isso acontece, Maria guarda tudo no coração, com muita sabedoria, refletindo sobre todas aquelas palavras, e agora aqueles homens saem daquele lugar anunciando, sabe por quê? Eles sabiam que a esperança havia chegado. Eles sabiam que a esperança havia chegado. E uma das coisas que eu vou entendendo nesse texto, ao meditar sobre isso, é que o Senhor Jesus se identifica conosco. Se identifica. O governador, ou melhor, o imperador, era César Augusto. O homem que tinha todo o poder. Ele tinha tanto poder que ele estava mandando as pessoas saírem de suas casas para se recensear. Esse homem que tem todo o poder, nunca faria com seu filho igual Jesus, pelo mesmo tratamento, ou o mesmo tratamento que o Pai deu a Jesus. Jesus, sendo filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, nasceu numa manjedoura, um lugar de comida de animal. César nunca faria isso com o filho dele. César nunca colocaria o filho dele numa situação como essa. Sabe o que isso nos mostra? Que o nosso Deus, quando quis nos salvar, Ele se compadeceu conosco ao ponto de descer ao lugar mais profundo de humilhação para se identificar comigo e com você. Amém? A palavra de Deus nos garante, em Filipenses, que Ele assumiu a forma de servo. Ele assumiu a figura humana, Ele passou por aquilo que o homem passa. Amo o que Hebreus vai dizer para a gente, meus irmãos. Hebreus vai declarar para a gente o seguinte: vocês fiquem tranquilos, porque vocês têm sobre a vida de vocês um sumo sacerdote que conhece vocês de profundo, porque ele passou pelas mesmas coisas que vocês passaram. Ele não pecou, mas ele conhece quem é você. A nossa esperança nasce desse lugar, desse Cristo que se identifica comigo na minha dor, na minha angústia. Esse Cristo que sabe a minha dificuldade. Esse Cristo que sabe que eu não sou tão fácil assim quanto pareço. Esse Cristo sabe o tamanho do ego que eu tenho dentro de mim. Por isso, se eu me submeto à vontade do Senhor Jesus Cristo, Ele vai querer mudar meu coração, mas Ele sabe onde tocar. Porque Ele me conhece, porque Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Porque Ele se identificou com você. Uma outra coisa que é importante a gente ver é que Jesus Cristo, Ele não só se identifica conosco, mas se você acompanhar comigo aí no verso 11 e 14, Deus, quando quis anunciar a sua bondade, pensa comigo, cara, Ele é Deus, amém? Ele poderia ter colocado os anjos no céu, parado o tempo, pensa comigo,
Se ele quisesse fazer uma excelente propaganda, ele fazia. Foi isso que ele fez. Os pastores têm a oportunidade, verso 11 vai dizer o seguinte para a gente: e é que vos nasceu na cidade de Belém o Salvador, que é o Cristo Senhor, e ele vos servirá por sinal, porque vocês encontrarão a criança envolta em faixas e deixada numa manjedoura. Subitamente apareceu um coral de anjos, e eles começaram a cantar, a cantar, a cantar, a cantar. Por que Deus não fez isso no templo? Por que o Senhor Jesus não esperou o sábado na sinagoga, onde toda a comunidade está reunida, e ele fez um anjo aparecer lá? Por que ele se preocupou em fazer aquilo que era o menos provável? Aparecer no alto de uma montanha para os pastores, para homens que trabalham na noite, em qual muitas pessoas não têm nem preocupação. Sabe o que significa isso? É a bondade de Deus agindo ao nosso favor. O Deus que se identifica não tem problema nenhum, sabe por quê? Ele comunica a sua bondade a homens simples. O que a palavra de Deus nos garante? Que ele resiste quem é soberbo. O orgulhoso, ele coloca de lado, mas ele se aproxima daquele que é humilde de coração, daquele que tem um coração quebrantado, daquele que tem um coração humilhado. A esse homem ele comunica a sua bondade. Vou exemplificar isso para você. Parábola de Jesus. 2 homens subiram ao monte para orar. 2 homens, um fariseu e um publicano. Um muito bom no que fazia e o outro muito bom também no que fazia. Um era bom em cobrar imposto, o outro era bom na religião. Um para o outro eram inimigos. O fariseu olhava para o publicano e falava assim: você não presta. Ao ponto de, chegando no alto do monte, chegando no templo, agora eles vão orar, eles começam a falar com Deus. Jesus vai contar a oração do fariseu e é a seguinte, preste atenção por favor: obrigado, Senhor, porque eu não sou como esses homens, ladrões, roubadores. Muito obrigado, porque eu sou bom no que eu faço. Eu jejuo, eu oro, eu faço tudo o que o Senhor quer. No mesmo lugar, na mesma situação, tem um outro homem sentado, bem distante, lá no canto. Ele nem sequer olha para o alto. E ele só bate no peito e diz: Senhor Jesus, Senhor Deus, sê propício a mim que sou pecador. Jesus vai dizer que quem subiu e quem desceu justificado nessa parábola foi o publicano. Foi um homem humilde e quebrantado de coração. O próprio rei Davi identificou isso no Salmo 51, quando diz: o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. A esses homens, Deus anuncia a sua bondade. Nos versos abaixo, 16 a 20, a gente vai ver algo impressionante pela vida dos pastores. Eles ouviram aquela palavra, eles tiveram aquele choque da bondade de Deus e do anúncio de Deus. Depois que eles estão naquela situação, eles veem aquilo, eles não conseguem fazer uma outra coisa, a não ser compartilhar aquilo que eles viram e ouviram. Eles vão até Maria, veem o menino Jesus, falam com Maria e José, eles partem dali desesperados e vão para a cidade e vão viver as suas vidas agora com uma mensagem nova na sua boca. Ó, o Cristo nasceu. Ei, eu estava no alto da montanha, o anjo apareceu. Cara, Cristo veio. Cristo nasceu, o nosso Salvador veio, Cristo, o Senhor. Ele está no meio de nós. Pode se alegrar. Esses pastores agora chegam na cidade, eles veem um sofrimento, eles veem as dificuldades das pessoas, sabe o que eles façam e vão começar a dizer? Chegam para elas, cutucam elas no ombro e falam: olha só, fica tranquilo, o Salvador veio. Fique em paz, porque a paz de Deus do céu já reinou nesse lugar. O Salvador nasceu, o Salvador veio. A vida daqueles homens agora é a pregação da boa nova do Senhor Jesus, em todos os lugares, porque a sua esperança foi revigorada. A esperança daqueles homens, a experiência que eles tiveram com o Senhor Jesus, mudou por completo as suas vidas, ao ponto que eles não sabiam fazer uma outra coisa a não ser falar daquilo que eles viram e daquilo que eles ouviram. Ok, Enoque, você explicou para a gente o texto, você falou de manjedoura, você falou essas coisas todas. O que isso tem a ver, no fim das contas, com a gente?
O que isso tem a ver comigo? Porque essa história eu conheço. Para todo mundo que já frequentou uma igreja, para todos que já viram uma peça, já participaram da escola dominical, já foram crianças na igreja, talvez já foi discípulo, já fez peça, já participou de tudo. Cansou de ouvir música de Natal? Essa mensagem é simples. Jesus nasceu e está ok. Só que isso tem uma implicação prática para o nosso coração. E eu quero caminhar nisso para a gente terminar. Nessa aplicação prática. O que isso tem a ver com a gente? O que esse texto tem a refletir? Primeira coisa. Se Jesus nasceu em nós verdadeiramente, se Ele nasceu em nós verdadeiramente, é necessário nos identificarmos com as pessoas. Se o nosso Jesus, que nós falamos que é o nosso Senhor, Ele se colocou em condição humana de sofrimento, dor, padeceu, para dar a vida dele por nós, Ele não só escolheu salvar, não, Ele escolheu passar pela experiência humana. Ele, quando encontrou Lázaro morto, viu Maria chorando aos seus pés, Ele não ficou gritando qualquer coisa ou fingindo que nada tinha acontecido, não. O texto fala, João 11:35, Jesus chora. Sabe o que isso diz para nós? Está faltando lágrima nos nossos olhos. Nos identificarmos com as dores que estão acontecendo das pessoas à nossa volta. Sabe por que é lindo orar um pelos outros num culto como esse? Porque eu vou ouvir de você talvez uma coisa que eu nunca pararia para ouvir. O mundo tem colocado a gente num tabu de que precisa correr e fazer. E a gente não sabe parar. Botar o pé no freio. Olhar para o lado. Porque a gente não sabe fazer isso, a gente não sabe se identificar com as pessoas. A gente perdeu a capacidade de discernir os corações. Sabe? Aquela pessoa que é seu amigo, você sentou perto, você falou, e pela tonalidade da voz, pela maneira que ele falou, você já entendeu que a voz está embargada. Você tocou no assunto, você perguntou como é que está a família, o cara, então, tá legal. Você já entendeu que não está nada legal. Nós estamos perdendo a sensibilidade. Nós até sabemos que tem problema, mas não escolhemos nos envolver, nos identificarmos. Por que o nosso evangelho está perdendo a sua essência? Porque parou de ter identificação. Eu vou orar por você. Jesus vai falar que ele contou a parábola do bom samaritano. Ver que o homem está semi-morto é completamente diferente de você pegar aquela pessoa semi-morta, colocá-la no jumentinho, levá-la para o lugar, para o aposento e pagar para que ela seja curada. São dois movimentos completamente diferentes. Paramos de fazer isso. De colecionar histórias das pessoas que sentam à nossa volta e nós passarmos a orar por essas pessoas. A gente precisa fazer isso. Se Cristo nasceu, a implicação do Natal nas nossas vidas é essa. Ficamos muito emocionados, glória a Deus, Jesus nasceu, amém, que coisa linda. Só que qual a implicação disso? O que isso tem a ver na minha vida de fato? Tem a ver que você precisa se identificar com as pessoas que estão à sua volta. Você precisa ter compaixão delas. Jesus olhou para a multidão e falou, elas são um bando de ovelha que não tem pastor. E ele lamenta por isso. Que a gente seja batizado por isso no nome de Jesus. Por essa compaixão pelas almas. Aí a nossa oração vai mudar, nosso estilo de vida vai ser afetado, a gente vai aprender a botar o pé no freio. Uma segunda coisa, de aplicação prática para que essa mensagem traz para nós. Nós precisamos lembrar que Deus não está preso numa caixa. Deus não está preso numa caixa. E eu falo isso com muito cuidado, mas Deus não está preso numa caixa. Deus não está preso aqui neste lugar. É interessante que quando Jesus está ensinando aos seus discípulos, ele está partindo, ele está indo embora. Ele começa a falar para os seus discípulos que vai acontecer um momento que muitas pessoas vão falar para vocês o seguinte, o Cristo está ali, o Cristo está lá. Não, o Cristo está em outro lugar. Ele vai falar, não acreditem nisso. Não acreditem nisso, não creiam nisso, porque o Cristo está dentro de vocês. O Cristo está em vocês e dentro de vocês. Logo, se Cristo habita em mim, Ele está dentro de mim. Quando eu encontrar com o motorista amanhã de manhã para pregar o ônibus, ele precisa se deparar com Cristo que habita em mim. Quando eu chegar em casa agora, encontrar minha esposa lá, com a barriguinha lá, encontrar a minha Helena que está sendo gerada,
ela precisa encontrar com Cristo que habita em mim. Quando eu chegar amanhã no trabalho, lá na escola, estiver conversando com as pessoas, no meu modo de falar, na minha maneira de se relacionar, preciso encontrar Cristo em mim. Por quê? Deus não está preso num quadrado. Não adianta você querer servir a Deus apenas aqui dentro. O nome disso é religião. Porque se as palavras de Jesus, se os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus não te impulsionar a viver uma vida diferente lá fora, você é o mais miserável de todos os homens. Se ela não muda a sua maneira de pensar, você não entendeu nada ainda. Não entendeu. Você precisa entender que Jesus quer se revelar no seu trabalho através de você. Ah, mas aquela pessoa tem a vida toda errada. Glória a Deus que ela tem a vida errada. Ela tem uma grande oportunidade de tropeçar e passar por você. Porque quando ela tocar em você, ela vai encontrar Jesus. Quando ela debater com você, ela vai ter a oportunidade de encontrar a salvação de Cristo através de você. E esse é o meu terceiro ponto de aplicação prática para a gente. O primeiro é que a gente precisa se identificar com as pessoas. O segundo é que a gente precisa lembrar que Deus não está numa caixa. O terceiro é o seguinte: toda esperança verdadeira precisa ser compartilhada. Esperança só é esperança verdadeira se ela for compartilhada. Pense comigo. Qual seria o fim daqueles homens se eles pegassem aquela mensagem, voltassem para o alto do monte e não comunicassem aquilo a ninguém? Nada. Que esperança é essa que não transforma a vida do outro? Que esperança é essa que não traz vida para a vida do outro? Meus irmãos, se a mensagem que recebemos de Jesus, escute isso no nome de Jesus, se a mensagem que recebemos de Jesus nos nossos corações não gerar em nós uma esperança verdadeira que vai tocar a vida do outro, além dessa esperança ser falsa, nós estamos revelando o nosso egoísmo. Porque se Jesus morreu por mim e por você, e nós ainda éramos pecadores e somos pecadores, eu tenho que tomar muito cuidado com quem eu estou julgando que merece ouvir a palavra do Senhor. Ah, mas ele não merece. É? Será? Será que você merecia? Ele precisa ouvir. Porque eu acredito que todos nós que estamos aqui, em algum momento precisamos ouvir alguém falar de Jesus aos nossos corações. Com certeza, e dentro do seu coração e do meu coração, seja pelo seu pai, pela sua mãe, seja pelo líder da igreja, seja por uma pessoa na rua que um dia te entregou um folheto, alguém precisou ir até você para te comunicar a verdade do Senhor e partilhar a palavra de Deus. Que no nome de Jesus, e eu encerro com isso, que no nome de Jesus, no nosso coração, haja a capacidade da esperança verdadeira que vai nos direcionar para os outros. Da esperança que vai mudar a nossa vida. Não só a nossa, mas da nossa casa, das pessoas que estão à nossa volta. Eu ainda fico, assim, fascinado com a ideia de Jesus deitado numa manjedoura. Isso me mexe muito comigo. É o Deus que não escolheu o lugar para nascer, Ele simplesmente veio. Veio, e quando Ele cresce, completamente maduro, Ele vai dizer que Ele veio para salvar e buscar aquilo que você havia perdido, que era eu e você. Vamos orar? Vamos ficar de pé para orar ao Senhor? Porque talvez existam algumas coisas, como diz a antiga canção, que existe coisas no nosso coração que precisa ser mudada, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita de mais de Ti. Talvez essa é a verdade, está faltando entrar nas nossas veias, na nossa consciência. Quando isso acontecer, eu creio com toda certeza, sua vida não será mais a mesma. A vida das pessoas à sua volta não será mais a mesma. A vida da sua família não será mais a mesma. Você vai ser diferente. Você vai ser avivado, no nome de Jesus, porque sua vida vai ser uma consciência diferente. Porque você vai acordar pela manhã lembrando, eu necessito mais do Senhor. No nome de Jesus, não deixe a arrogância contaminar seu coração, não. Não deixe. Essa mensagem é fresca. Ela nunca sai de moda. Essa palavra sempre transforma a nossa vida. Que você consiga,
ainda ficar fascinado, deslumbrado com o Cristo deitado na manjedoura. Fraco, humilde, um menino indefeso, deitado num lugar cheio de bactéria, tudo sujo. Mas é ali, naquele lugar, que Deus resolveu revelar a sua bondade. Maravilhoso Deus e Pai, obrigado. Obrigado que assim como o Senhor morreu na cruz, entregando a sua vida por nós, o Senhor escolheu também se submeter a essa humilhação de uma manjedoura, sendo rei, podendo habitar em palácios, sendo rei, podendo habitar em tantos outros lugares. O Senhor resolveu se identificar conosco, homens simples. E a esses homens simples, mulheres simples, pessoas simples, o Senhor resolveu comunicar a tua bondade. Obrigado. Obrigado porque isso é graça, isso é favor imerecido de Deus. E nós te agradecemos por isso. Nós te pedimos ousadia para compartilhar a tua palavra. Tira do nosso coração a arrogância de achar que não precisamos falar, de que seja cada um por si. Deus, não é isso que o Senhor deseja de nós. O Senhor deseja de nós um coração quebrantado e contrito, que seja compassivo e misericordioso, um coração que seja santo e justo, firme quando precisar ser firme, mas amoroso quando precisar ser amoroso, que entende o ignorante, que entende aquele que ainda está perdido, que entende que aquele que ainda habita em trevas, não compreende a luz, mas que eu tenho a saudosa, a grandiosa oportunidade de ser luz na vida dele. Que essa responsabilidade seja a minha, que essa responsabilidade seja a nossa, no nome de Jesus, de sair por esse mundo iluminando, alumiando todos os lugares. Essa oração que eu te faço, no nome de Jesus.